Divisão celular, mitose e meiose para o Enem 2016. Puxa a vinheta, Charles Darwin. Fala galera maravilhosa, seja bem-vindo a mais uma aula aqui no meu canal Biolodúvidas, dentro aí do curso para Enem 2016, um curso de graça porque você merece. Se você já é um inscrito, dá logo o like aí. Se você é novo, seja bem-vindo. O material que eu disponibilizo está aqui na descrição, então você pode ir lá, clicar no link para poder baixar uma apostila de biologia bem bacana para lhe ajudar na sua preparação para o Enem 2016. Então vamos lá. A primeira coisa que você deve saber é para que as células se dividem. Essa pergunta ela só pode ser respondida se primeiro você souber quais os tipos de células que existem dentro do nosso corpo. Então preste bem atenção. O nosso corpo tem células somáticas. Células somáticas são as células que formam os nossos tecidos. E o nosso corpo tem células germinativas, que justamente são as células que são os gametas. Células germinativas são os gametas, como o espermatozoide e o óvulo. Esses dois tipos de células, eles surgem de modos diferentes. As células somáticas, elas surgem por mitose, onde uma célula dá origem a outra célula idêntica. Os gametas, as células germinativas, elas surgem por meiose, onde uma única célula dá origem a 4 células diferentes, que no caso vão ser gametas. Então veja só, logo de cara uma coisa que você não pode ficar com dúvida. Existem duas divisões celulares, a mitose e a meiose. Em se tratando de corpo humano, porque isso realmente é mais voltado para os animais, nesse modelo que eu vou falar, a mitose acontece para produzir tecidos. A meiose acontece para produzir gametas. Pronto, morreu o assunto. Patrick, quando você falou de animais, é porque é diferente nos vegetais? Sim, em alguns outros seres vivos a mitose acontece para outra finalidade e a meiose acontece para outra finalidade. Por exemplo, nos vegetais, os gametas no vegetal, eles surgem por mitose e os esporos surgem por meiose. É um pouquinho diferente também, até mesmo a logística da divisão celular do vegetal para os humanos. Como é que eu não estou falando de divisão celular de vegetais e sim de humanos? Essa é a informação que eu quero que você grave, porque eu acho que, na minha opinião, ela é a mais importante. Mitose é uma divisão celular que acontece para produzir tecidos. Meiose é uma divisão celular que acontece para produzir gametas. Morreu o assunto. A mitose é uma divisão celular onde uma célula mãe dá origem a 2 células filhas idênticas, e a meiose é uma divisão celular onde uma única célula mãe dá origem a 4 células filhas totalmente diferentes. Isso é importante porque é através da meiose que surge a variabilidade genética e as pessoas acabam não sendo iguais. O que é que eu quero convidar você o que é que eu quero mostrar para você agora? Veja só, na mitose e na meiose ocorrem alguns acontecimentos que são determinantes para a distribuição correta dos cromossomos. Então, quando você já deve ter visto aí na sua escola, com certeza, que a mitose tem fases e a meiose tem fases. As fases são prófase, metáfase, anáfase e telófase. A imagem que eu vou mostrar para você agora não é um bicho de 7 cabeças. É apenas uma imagem representando a mitose e a meiose, ao que compete o que acontece com os cromossomos que estão nessas células. Ou seja, a habilidade que o Enem quer que você saiba é justamente como os cromossomos se comportam em cada fase da mitose, em cada fase da meiose. Patrick, por que é que o Enem quer saber disso? Porque provavelmente pode aparecer na sua prova uma questão mostrando lá a fase e pedindo para você assinalar que fase é aquela. Justamente porque a banca do Enem, ela espera que durante o teu ensino médio, tu deva ter tido alguma aula prática de biologia e o professor lá
mandou você observar no microscópio a fase da mitose e mandou você desenhar. Então o Enem ele acredita que isso aconteceu. Então é uma habilidade importante para você entender como acontece a distribuição correta dos cromossomos. Diga-se de passagem que cromossomo é o estágio em que o DNA se encontra no momento da divisão celular. Então vem comigo aí conhecer as fases da mitose e da meiose, e dentro dessas fases eu quero que você se atente bem para algumas informações que eu vou falar que são bem específicas de algumas fases da mitose e de algumas fases da meiose. Então, vem comigo aí entender essa bagaça agora. Beleza, galera. Olha só, antes de qualquer divisão celular, seja mitose, seja meiose, antes da divisão celular, existe uma fase chamada de fase de intérfase. Essa fase de intérfase é a fase em que acontece a duplicação do material genético, ou seja, o DNA ele se duplica. Patrick, em que fase da intérfase acontece a duplicação do DNA? Na fase S, essa fase que eu estou apontando aqui agora para você. Então, se perguntar para você em que fase da intérfase acontece a duplicação do DNA, marque lá a opção, a fase S da intérfase. Tanto a fase G1 como a fase G2 são apenas fases de produção de proteínas que preparam a célula para a sua possível divisão celular, que pode ser mitose ou pode ser meiose. A fase de intérfase é uma fase que deve ser bem regulada, principalmente porque o DNA ele não pode se duplicar de modo incorreto. Os tumores, ou melhor, eles surgem justamente por uma má duplicação do DNA, que ocorre aí mutações, e essas mutações elas podem aí desregular o ciclo celular, e as células podem aí se dividir progressivamente. Então, essa fase de intérfase é uma fase bastante especial do ciclo celular e deve acontecer do modo mais perfeito possível. Por isso que na fase G1 existe aí pontos de reparação, na fase G2 também existe pontos de reparação que tentam reparar o DNA caso aconteça algum distúrbio, alguma modificação do material genético. Ok? Veja só aqui o seguinte. Na mitose, você vai encontrar 4 fases, exclusivamente 4 fases. A fase de prófase, a fase de metáfase, a fase de anáfase e a fase de telófase. Essas fases, como eu falei agora há pouco, nada mais são do que modificações que acontecem no citoplasma celular durante a distribuição dos cromossomos. Cromossomos, já falei também anteriormente, nada mais são do que o estágio em que o DNA se encontra no momento da divisão celular. Então aqui eu tenho a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. Segue nessa sequência, então se caso caia numa prova, a sequência, por favor, essa é a sequência: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Numa visão mais detalhada, a fase de prófase é a fase em que acontece o desaparecimento da carioteca, no caso do envoltório nuclear, acontece aí a formação do fuso mitótico e acontece a condensação dos cromossomos, ou seja, eles vão ficar mais visíveis. A fase de metáfase é uma fase onde os cromossomos vão estar localizados no centro, no plano equatorial das células, e vão estar ligados com os seus centrosomos, que é essa regiãozinha que eu estou aqui apontando. Elas vão estar ligadas aos fusos mitóticos. Diga-se de passagem que a metáfase é a fase onde melhor pode se observar os cromossomos, justamente porque eles se encontram aí no estágio máximo de condensação. Na fase de anáfase acontece a separação das cromátides irmãs, ok? Indo uma parte para um lado e outra parte para o outro lado, polo-polo. Essa fase se chama de anáfase e olhe como ela é bem caracterizada. Olhe que a metáfase também é bem caracterizada e olhe que a prófase é bem caracterizada, ou seja, as transformações são bem específicas.
Então, na anáfase, os cromossomos vão para os polos da célula, onde, consequentemente, vai haver a boa distribuição correta de cromossomos. E, por fim, a fase de telófase, que é a fase onde acontece aí a separação da célula. No caso, que chamamos de cariocinese e citocinese. A cariocinese é a separação dos núcleos e a citocinese essa separação dos citoplasmas. Então vai formar duas novas células. Essa é a prófase, ou melhor, essa é a mitose e acontece dentro dessas 4 fases. Nunca esquece disso, beleza? E antes da prófase aconteceu a fase de intérfase. Na meiose é a mesma coisa, sendo que na meiose ocorre 2 divisões consecutivas. Dessa forma você vai ver que existe a meiose 1 e a meiose 2. Não é necessário você saber tudo o que acontece nessas fases. Eu destaquei aqui para você o que você precisa saber para levar para uma prova. Lembrando que essa aula aqui é para Enem e é bem objetiva. Olha só. Na meiose, uma célula diploide 2N vai dar origem a 4 células haploides, ou seja, uma célula diploide dá origem a 4 células haploides. Diga-se de passagem, totalmente diferentes. Na prófase 1, na fase de paquíteno, ocorre o crossing over. Olha só, na prófase 1, essa fase que eu estou apontando aqui, essa prófase 1, ela tem aí várias fases dentro dela. A fase de leptóteno, de zigótono, de paquíteno, de dupléteno e de acinese. Aonde eu quero chegar? Gosta muito de cair em prova perguntando qual é a fase da meiose que aconteceu o crossing over. Crossing over, gente, é essa segregação, não, é essa permutação que acontece entre os cromossomos homólogos. Eles trocam pedaços, isso aqui é importante para gerar variabilidade genética. Então pergunta em qual fase isso acontece. Essa fase acontece na fase de paquíteno da prófase 1. Pode marcar sem medo. Então o crossing over acontece na fase de paquíteno da prófase 1. E no caso o crossing over é a variabilidade, é um dos mecanismos de variabilidade genética. Outra coisa determinante que adora cair em provas, a diferença da anáfase 1 para a anáfase 2. Estou sendo hiper mega bem objetivo. Pelo amor de Deus, não julgue. Estou sendo objetivo dizendo que pode cair na sua prova. Na anáfase 1, ocorre a separação dos cromossomos homólogos, olha para cá. Na anáfase 1 ocorre a separação dos cromossomos homólogos e na anáfase 2, olha aqui, a anáfase 2, ocorre a separação das cromátides irmãs. Dessa forma, é esse mecanismo aqui, gente, que gera a redução do material, do número total de cromossomos genéticos, do número total de cromossomos nas células filhas. É graças à anáfase 1 e à anáfase 2. Na anáfase 1, ocorre a separação dos cromossomos homólogos. Na anáfase 2 acontece a separação das cromátides irmãs. E é este mecanismo que provavelmente é o que faz com que exista essa redução na quantidade de cromossomos de uma célula mãe para as células filhas. No caso aqui vai produzir 4 células com metade do material, com metade do número total que a célula mãe possuía, ok? Olha essa imagem aqui, ela vai ser determinante para você entender essas quantidades de cromossomos. Se liga só aqui. Na mitose, que acontece tanto com células diploide como com células haploides, eu estou aqui representando uma célula haploide. A célula vai possuir 46 cromatinas, que é o estágio em que o DNA se encontra quando a célula não está em divisão. Quando acontece a intérfase, quando o DNA se duplica na fase de intérfase, na fase S, aparecem aí os 46 cromossomos. Então, durante a divisão celular do tipo mitose, vai haver justamente a separação dessas cromátides, indo cada uma para uma célula diferente. Então, olha só, 46 cromatinas vêm para um lado e 46 cromatinas vai para o outro, formando aí 2 células com a mesma quantidade de cromossomos, ou melhor, de cromatinas, da célula mãe.
essas células são idênticas. Não esquece disso. Na mitose, uma célula dá origem a duas células idênticas. E tudo isso aí é gerenciado pelas 4 fases que eu falei agora há pouco: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Na meiose é um pouco diferente. Acontece apenas com células diploide. Então eu tenho 46 cromatinas que se duplicam na intérfase e ficam 46 cromossomos. Que no caso, na meiose 1, acontece a separação dos cromossomos homólogos na fase de anáfase 1 e acontece também o crossover na meiose 1, isso é importante. Então, essa é a meiose 1. Na meiose 2, acontece a separação das cromátides irmãs, formando aí células com metade da quantidade total de DNA da célula mãe, ou seja, de 46 passa para 23, e toda essa bagaça também vai ser gerenciado pela prófase 1, prófase 2, metáfase 1, metáfase 2, anáfase 1, anáfase 2, telófase 1 e telófase 2. Isso é importante justamente para poder você perceber que o nome das fases eles são iguais, porque os acontecimentos praticamente são os mesmos. Então, você percebeu como acontece aí essa distribuição de cromossomos nas células. A meiose, é importante também que você leve para uma prova que a meiose é o mecanismo de produção de gametas. Então, o homem passa pela espermatogênese e a mulher passa pela ovulogênese. Espermatogênese, processo de produção de espermatozoides, ovulogênese, produção de óvulos. Beleza? Dentro de uma aula de embriologia, você vê esse processo bem detalhado. Mas nota, olha aqui, ó. Meiose 1, meiose 2, meiose 1, meiose 2, ou seja, nesses processos acontecem aí a meiose. Com relação à diferença de mitose e meiose, essa imagem aqui é importante você depois dar um pause e você anotar essas diferenças de mitose e meiose, porque pode ser que caia numa prova. Então, na prófase da mitose, você pode perceber aí os cromossomos duplicados juntos no polo celular, mas na meiose os cromossomos estão juntos com os cromossomos homólogos. Outra coisa importante é que na metáfase da mitose os cromossomos alinham-se no plano equatorial. Na metáfase da meiose, no caso na metáfase, os cromossomos homólogos é quem estão pareados. Olha só, enquanto aqui o par está pareado, aqui o cromossomo individual está pareado, justamente porque na próxima fase, que vai ser a anáfase da mitose, vai haver a separação das cromátides irmãs. E aqui na meiose não, na meiose vai haver a separação dos cromossomos homólogos na anáfase 1. E consequentemente na anáfase 2 vai haver a separação das cromátides irmãs. Ok, gente, essa aula foi uma aula bem específica, com informações mais bem detalhadas, no sentido de que eu não detalhei, detalhadas no sentido que não detalhei ficou estranho, né? Uma aula onde eu expliquei apenas o que eu considero que vai cair nas provas do Enem, ou melhor, na prova do Enem. Se você gostou, não deixe de dar o like. Se você achou que a aula não foi tão detalhada, aqui no meu canal tem aulas de mitose e meiose individuais. Mas eu considero que essa aula, pessoal, ela foi importante porque eu abordei apenas o que eu considero que vai cair na prova. Então espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o like, comenta, compartilha e valeu!